o nosso programa Conversa Franca. Conversa Franca é a partir das 10 e vai até meio-dia com muita informação. Hoje estamos aqui com o nosso amigo aqui, ex-deputado, ex-secretário de Segurança Pública, Raimundo Cutrilha, falando tudo da segurança pública do Estado do Maranhão e do Brasil, né? E do Brasil. Você aí, ó, meu ouvinte da Rádio Nordeste, da Rádio São Luís Online, o zap de pergunta é 987-517376. E hoje nós estamos aqui à disposição e primeiro nós vamos fazer uma abordagem sobre o sistema de segurança pública no Maranhão, bem como no Brasil, Sim. para que a gente possa, evidentemente, aqui no Maranhão, eu acredito que vão tecer algumas críticas do sistema atual e anterior, e também não é só, eu digo sempre, não é só fazer as críticas. Além das críticas, evidentemente, a gente vai dar ideias e vamos sugerir soluções que devem ser, assim, eu acredito que a médio e longo prazo vai ser de grande serventia para que as pessoas, vamos analisar o sistema como um todo e a gente vai ficar à disposição para as perguntas, responder qualquer que seja ela, dentro do sistema de segurança pública, tanto na parte prática como na parte teórica. Então nós temos um trabalho muito grande, tanto no estado do Maranhão, bem como no Brasil, do sistema de segurança pública. Quando eu estava na ativa, eu sou delegado de Polícia Federal, e muitas das vezes eu sou o delegado, ou o juiz, ou o desembargador, ou o ministro, ele continua sendo, ele aposentou, ele continua sendo, eu no caso continuo sendo delegado de Polícia Federal, aposentado, mas evidentemente nós temos todos as prerrogativas de quem está na ativa. A única diferença é que quem está na ativa está trabalhando e quem aposenta não está no dia a dia naquele trabalho. Então eu vou fazer as considerações e começar aqui pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, que é a polícia com maior efetivo, e evidentemente nós vamos falar sobre a Polícia Civil, sobre o Corpo de Bombeiro, sobre a perícia oficial e todo o sistema do conjunto total do Maranhão, que é o nosso estado, onde a gente vai se ater com mais profundidade. Evidentemente, a gente vai para outro estado, como São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, e de outras unidades da federação. Mas, aqui hoje, para iniciar a nossa fala, hoje a Polícia Militar, hoje nós temos o que é a Polícia Preventiva e a Polícia Ostensiva do Estado do Maranhão, que ela cuida de uma população com mais de 7 milhões de habitantes, agora me parece, com o censo agora de 2022, a população do Estado ficou em 7.153.162 habitantes, e a Polícia Militar, aqui no trabalho preventivo, cuida de 217 municípios. Então é um estado com mais de 7 milhões de habitantes, e o efetivo hoje da Polícia Militar, nós contamos somente com 11 mil policiais militares. Você sabe que não é fácil administrar um estado desse, com 11 mil policiais militares, o que dá, em média, o equivalente a um PM para cada 650 habitantes. Então é muito, veja bem, 650 para cada policial é uma quantidade de pessoas muito grande para poder, mas a Polícia Militar está fazendo seu trabalho. Então hoje a Polícia Militar, nós temos um efetivo previsto. O efetivo previsto da Polícia Militar hoje no Estado, de acordo com a lei, são 15.329 policiais e que a gente precisa atualizar. Precisa ter mais de 20 mil. Mas fazendo esse trabalho hoje, nós contamos hoje com mais de 42, 43, 44 coronéis, para chegar a essa quantidade. Aí você vai ver que foi falta de profissionalismo tanto do governo, bem como do secretário passado,
para chegar numa quantidade dessa muito grande, com um efetivo pequeno, uma quantidade de coronéis muito grande. Então hoje nós temos aqui os órgãos de execução, a pessoa que são que eles chamam de os órgãos setoriais. Aí que vem a companhia a diretoria do pessoal e assim sucessivamente. Tem os órgãos operacionais. Mas resumindo tudo, hoje nós contamos em São Luís com 12 batalhões de São Luís. E no interior temos 34 batalhões no interior do estado, que aí faz um total de 46 batalhões. Então nós temos mais 10 batalhões especializados. E aqueles batalhões aí que o pessoal muitas vezes, batalhão ambiental, trânsito, etc. E temos o que? Um total de 56 batalhões, com mais 3 companhias especializadas. Então você vê que tem uma quantidade de batalhão assim, um excesso demais. É um absurdo hoje um efetivo, 11 mil ter hoje 56 batalhões e mais 3 companhias especializadas. Então hoje, para administrar o sistema de segurança pública, o comandante é quase humanamente impossível ele fazer uma boa administração com uma quantidade de coronéis dessa e também com uma quantidade de batalhões excessivo demais. Vou dar um exemplo. Aqui hoje nós temos aqui no Maranhão, como eu disse, são 56 batalhões, mais 3 companhias independentes, especializadas. Então, a polícia do estado, muitas das vezes, são gestões. Ela veio acabando com o antecessor deste governo. Ou seja, na época do Aloysio Mendes, já começou o fracasso do sistema de segurança pública, que pela primeira vez na história do Maranhão, não é desprestigiando os agentes, tanto da Polícia Federal como investigador. Então foi colocado um agente de Polícia Federal para comandar o sistema de segurança pública, como dizer, eu vou botar um praça, ou seja, um soldado, um sargento, para comandar a Polícia Militar. Então é um negócio que o governo impõe e a Polícia Militar Civil, o Corpo Bombeiro, fica uma situação milenar e terminaram engolindo uma aberração dessa e o sistema foi acabando. Com o aposto do governador Flávio Dino, com o Jefferson, o sistema acabou. Então o sistema do Maranhão hoje, ele está passando numa situação de UTI, difícil demais. O Jefferson Flávio Dino terminou de sepultar tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar, o Corpo Bombeiro. Então o sistema hoje está muito fragilizado e precisa do atual governador ter pulso forte para que possa ela manter sua instituição equilibrada, o que não é fácil, gente. Então hoje, para você ter uma ideia, o secretário, para convencer um governador, primeiro para o governador ser convencido, ele tem que não conhecer nada do sistema de segurança pública do Brasil e do Maranhão. Que veja bem, tecnicamente, você para ter um batalhão da Polícia Militar, você precisa de um efetivo de 3 companhias independentes, que ela vai de 90 a 120 homens. É a lei, não é eu que estou dizendo isso. E você precisa de 2 pelotões. Um pelotão vai de 30 a 45 homens. Então você precisa, para ter um batalhão, você precisa de ter, no mínimo, 330 homens. Se nós temos 56 batalhões, com mais 3 companhias especializadas, multiplica aí 330 vezes 56, mais 3 vezes 90. Então daria uma quantidade de policiais absurda. Então você criar um batalhão, se a mínima de estrutura, criar a maioria desses batalhões que aí estão, nem carro tem.
o ex-governador saiu e deixou a bomba. Como é que você criou vários batalhões e só tem um comando? O resto não tem nada. Não tem o subcomandante, não tem nada. É só o cargo do comandante, só para dizer, só para faz de conta. Então isto foi uma irresponsabilidade sem tamanho para com o povo do Maranhão. Então nós temos um efetivo pequeno demais, com uma quantidade de batalhões, 56 batalhões e 3 companhias independentes. Você tem uma ideia que toda a polícia militar que se preza pela história, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o batalhão de choque na mão, o comandante. Você vê o que ocorreu no dia 8 de janeiro, o que pode ocorrer nos estados? Tem uma coisa de emergência, vamos invadir o palácio. O comandante, o secretário de segurança, ele tem que ter um batalhão de choque, 24 horas de disposição no quartel. Ele tem que treinar de manhã, de tarde, de noite, tem que ficar de domingo a domingo. Bota que é um batalhão 330, esse batalhão tem que estar à disposição. Então hoje não existe, o batalhão está no BOP, não sei aonde, não existe uma força hoje à disposição do comando de emergência. Aí você vai ter o BOP, vai ter outra coisa, não tem nada a ver com o batalhão de choque, é uma polícia que ele tem que chegar para fazer. Chegar e resolver o problema. O comandante tem que estar com ele na mão. 24 horas ali, por uma emergência. Chegou, estou invadindo isso agora, uma instituição do Estado. Ou mesmo federal. Aí, é só licitar força, ele tem que estar com uma força preparada para chegar e resolver. Todo comandante que se preza, todo governo que se preza, tem que ter um batalhão no quartel, 24 horas à disposição, para esta emergência. Diz, mas o exército passa a vida toda se preparando para uma guerra que pode não ter. É a mesma coisa, o batalhão ele tem que estar se preparando para uma emergência que pode ter, pode não ter, se tiver. Então vocês vejam aqui a falta de responsabilidade do ex-governador. Ele criou aqui, para você ter uma ideia, 60 cargos de capelão. Foi 20 na Polícia Militar, 10 no Bombeiro, 10 na Polícia Civil e 20 na penitenciária. Veja que é, pessoal. Aí 60 capelões, eu não sou contra. Mas 60 capelões, a gente acha que é muito, ali foi uma maneira de captação ilícita de voto. Isso é um crime. Acabou agora na decisão do Supremo, mas não era para ter começado. Veja bem, o que o maior criminoso ainda é que os cargos de capelão na Polícia Militar ia de tenente, de oficial subalterno, a oficial superior. Sendo obrigados os oficiais subalternos e superior também a prestar continência por uma pessoa que é civil, o cargo é civil. E o criminoso mais ainda é usar insígnias da instituição, que as insígnias das Forças Armadas elas são privativas. E muitos guardas, eu sei dizer, você não pode, mas mesmo fardado, podia usar, porque o bandeira é assim. E isso ocorreu no Maranhão. Isso aí é uma coisa que deveria até para liberar o coronel. Mas lembrando, a reunião criar cargos de comissionados, como se fosse o coronel, e fardar as pessoas. E fica na rua, quase insígnia de coronel, de tenente coronel, segundo tenente, primeiro, capitão. Então isso aí acontece tal, eu acho que só no Maranhão, mas ocorreu aqui. Então a administração do Flávio Dino na segurança pública foi um desastre. Sendo obrigados os oficiais subalternos e superior também a prestar continência, uma pessoa que aí fica dizendo aqui no país, melhor de que até a pensão do servidor público, segundo a imprensa, ele quebrou. Porque hoje o policial se aposenta, passa 3, 4 anos sem assinar o ato, porque não tem dinheiro para pagar o Estado quebrou. E ninguém faz nada.
Raimundo, a pergunta que a gente tem aqui é como ali no... Aconteceu ontem, né? Saiu nos noticiários do Nacional, né? Jornal Nacional, Jornal da Record, que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou com aquele negócio lá dos policiais que estavam lá no gabinete, que tomava conta lá dos palácios, né? O que o senhor acha dessa atitude do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Deve ser um gabinete funcional, né? Eu acho que ali, historicamente, sempre foi ocupado pelas Forças Armadas. Certo. Eu ainda continuo achando que deve continuar, porque isso aqui vem desde que começou a República, e uma mudança, agora eu não sei se realmente traz o efeito desejado. Então, no caso das Forças Armadas, tem o problema da disciplina, da hierarquia. Eles, ao longo de muitos anos, eles têm feito um trabalho, mas como o presidente, se ele achar que deve mudar, e se ele muda, mas questão pessoal, eu acho que, como vinha sendo ao través dos anos, mudando o presidente, sempre as Forças Armadas assumindo esse papel, mas isso depende muito do presidente da República, sempre depende muito da questão pessoal dele, deixar algo dele. Doutor Raimundo, a pergunta que eu tenho é a respeito daquele... Vamos voltar àquele ataque que teve, ataque lá em janeiro, né? Contra essa situação toda que aconteceu lá. Que ele diz, não, mas se as Forças Armadas não assumiram o papel dela com as Forças Auxiliares, eu vou requisitar a força de outros países, que eu falei ainda agora, um absurdo jurídico, e a pessoa para falar aquilo não tem conhecimento jurídico e nem preparo para assumir a pasta. Aí depois de dizer, na reunião com a Polícia Federal, falar em será dizer que Deus proverá, é uma coisa muito incipiente para um ministro falar aquilo publicamente, como dizer, olha, mas toda semana eu estou puno e boto para a rua a Polícia Federal, policiais, ali como dizendo que ele me dizia que a minha preocupação, ele acabar com a minha Polícia Federal, porque ele acabou com o sistema de segurança pública do Maranhão. Aí na primeira reunião que eu com a polícia, eles, olha, aqui não vão me falar de aumento, por favor, porque o problema de dinheiro, Deus proverá. Pô, isso aqui é o linguajar de um ministro que se diz intelectual, falar com uma instituição séria, com a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma das melhores países do mundo, é uma das melhores polícias do mundo, não é do Brasil, gente. Então, não, Deus proverá. Você tem uma ideia que a Polícia Federal, ao longo dos anos, só teve um aumento na história dela que eu conheço, que foi em 1985, na época de João Batista Figueiredo. Naquela época, um delegado ganhava tão pouco que não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Aí ele deu um aumento, que eu me lembro que na época eu trabalhava em Imperatriz, tinha dois juízes, muito amigo meu, era Raimundo Licino de Carvalho, já falecido, e doutor José Estélio Muniz, tinha o outro Raposo, Diniz Raposo, que o doutor Vicente já faleceu. Naquela época, eu ganhava 3 vezes mais que um juiz. Naquela época de 85, 86, 87. Aí dessa época para cá, o salário da Polícia Federal veio definhando que hoje um juiz ganha 3 vezes mais ou 4 do que um delegado. Então de lá para cá nunca houve um aumento da Polícia Federal. O que é a reposição da inflação, se a inflação é 10 vezes não 4, se é 15, tanto é que caiu tanto que eu ganhava muito, 3 vezes mais que um juiz de hoje. Eles ganham mais de 3 vezes mais do que qualquer delegado. Então caiu muito essas reposições. A Polícia Federal tem uma reestruturação que faz há 20 anos que luta. A restituição da carreira. Sai ministro,
entra ministro, sai o presidente, entra presidente, ninguém nunca resolveu essa situação. E as associações brigando, buscando e falando ao vento, ao vazio, e até hoje essa reestruturação é que não resolveria muito mais adequar o sistema, a Polícia Federal, à nossa realidade atual. Sim, mas você tem aqui fazendo uma comparação com São Paulo. Aqui porque São Paulo é o estado mais populoso e que eu, se me pergunta, pessoalmente eu não gosto muito do sistema de segurança de São Paulo. Eu me adapto mais à do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu acho ela mais evoluída do que o Nordeste, do que o Sudeste, do que o Norte. Eu gosto mais eu me espelho mais por ela. Mas eu gosto de São Paulo, que é um estado com mais de 40 milhões de habitantes, a capital com mais de 11 milhões de habitantes. Lá hoje, para você ter uma ideia, nós temos hoje, até 10 anos atrás, o efetivo da Polícia Militar de São Paulo era 110 mil homens. Hoje, ela teve uma defasagem muito grande nesses últimos 10 anos para cá. Hoje, nós temos o efetivo da Polícia Militar de São Paulo, é 79.943 homens, para te ter uma ideia. Então, administra ali mais de 44 milhões de habitantes, 42, 44 milhões. Então, que faz o policiamento preventivo, ostensivo. Mas, você tem uma ideia, lá, nós só temos 62 coronéis em São Paulo. Veja bem, 62 coronéis hoje, se você for ver que para ter um coronel tem que ter um efetivo de 900 a 1.200. Nós temos 62 coronéis e nós só temos 80 e poucos milhões, quase 80 milhões, que é 79.943. Então, é muito uma quantidade boa, porque aqui nós temos 11.000, tem 40 e poucos coronéis. Então, tu vê a diferença, que é muito difícil. Então, o estado de São Paulo hoje, para formar um policial militar, são 11 meses, um soldado, e ele tem mais 2 anos de estágio nos batalhões. Hoje aqui foi implantado, na época do Aloysio Mendes aqui, foi agora, do Flávio Dino, 60 dias a 90, com a formação do policial. Você querer brincar de fazer polícia. Então hoje, eu acho que para a gente ter, hoje para formar um policial militar, nós precisamos miseravelmente 6 meses. Pouco. São Paulo é 11 meses. Pode ser. E aqui agora criou aquela história de regionalizar. Isso não dá certo. O curso de formação de soldado tem que ser em São Luís. Lá no interior não tem estrutura, não tem professor, falta tudo. Tem que ser em São Luís. Eu sugeria que nós tínhamos um curso, posso supor, 6 meses. Mas nós tínhamos que criar uma lei. Não foi criado para oficial, cadete. Todo ano tem 50 vagas no bombeiro. Então, todo ano tem um concurso vestibular. Na Polícia Militar, porque hoje nós temos um problema jurídico muito grande. Aqui teve os concursos 10 anos atrás, de 5 anos atrás, passaram aqui no Brasil. E vendo de fato, se o senhor fosse o ministro, ou se o senhor tivesse um poder ali dentro do Ministério da Segurança, como seria o seu andamento ali, o seu comportamento naquela situação toda que aconteceu ali no Brasil? Ali é um assunto muito complexo. Então, qualquer opinião que a gente dê, muitas das vezes vai contra outros interesses e conhecimentos. Veja bem, ali, primeiro, que se a gente aqui assiste às redes sociais, a lei, você vê que ali várias autoridades do governo, das instituições, de maneira indireta, induziu um pouco a fazer aquilo. Eu, pessoalmente, eu sou contra a greve, em qualquer aspecto que vai contra a coletividade, e sou contra qualquer tipo de ato antidemocrático, que é questão minha pessoal. Eu sempre tive um pensamento diferente. Mas ali você se lê, você que acompanha nas redes sociais, a autoridade das Forças Armadas, diz, olha, mas tem que fazer aquilo, praticamente diziam que as pessoas tinham que fazer
para as Forças Armadas assumir. Então ali houve também uma negligência das autoridades, ali talvez tenha que cortar ali. E quando houve o fato, o serviço de inteligência houve uma falha da ABIN. Se pode ter, não sei se ela comunicou, porque ela tinha que ter um conhecimento obrigatório do serviço de inteligência do Exército, ou seja, das Forças Armadas e da ABIN, ter um acompanhamento e ter realmente 100% do conhecimento que ia acontecer. Eu não sei se isso foi comunicado às pessoas, ao governo, ao ministro da Justiça. O Flávio Dino tinha assumido, e como eu te disse aqui, o Flávio Dino, ele tinha assumido e ele não conhece de segurança. Ele não tem conhecimento nem prático e nem teórico. É como eu disse, que ele acabou a polícia do Maranhão. Se ele for fazer isto no Ministério da Justiça, a minha preocupação é ele acabar a minha Polícia Federal. Então ele pode ser inteligente, como eu dizia ainda há pouco, juridicamente, que ele diz, não, mas se as Forças Armadas não assumirem o papel dela com as Forças Auxiliares, eu vou requisitar a força de outro país. É um absurdo jurídico, e a pessoa para falar aquilo não tem conhecimento jurídico e nem preparo para assumir a pasta. Aí depois de dizer, na reunião com a Polícia Federal, falar isso lá, dizer que Deus proverá, é uma coisa muito incipiente para um ministro falar aquilo publicamente, como dizer, olha, mas toda semana eu estou punindo, eu puno e boto para a rua a Polícia Federal, policiais, ali como dizendo que aquilo é grande coisa. Ora, punir um policial e botar na rua não é regra, é uma exceção, em ato excepcionalíssimo. Não é para a pessoa vir na imprensa e dizer aquilo como grande coisa, um grande trabalho. A lei é para ser aplicada de maneira correta, mas não dizendo aquilo como fosse um feito de grande coisa para ele. Então aquilo é um fato, se Deus quiser nunca haverá de ocorrer, mas ali eu sempre digo, gente, que as coisas erradas, anote o que eu estou dizendo, quando teve aquele fato do Lula, do processo do Moro, eu dizia os colegas de reuniões, eu digo, olha, gente, isto está errado, isto não pode ir muito tempo. E o ministro do Supremo dando guarida tudo o que ele fazia, com medo da população e com medo de ter uma postura de ministro não aceitar. Ora, veja bem, um crime, tem um crime ocorrido no Maranhão, como é que pode ir para Curitiba? Tem lugar do crime do homicídio, é o artigo 82 do Código de Processo Penal. Então, um negócio absurdo, mas todo mundo, e que faz, não. As coisas não é assim. Então, eu digo, isso aqui está errado. É a mesma coisa hoje do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Moraes, ele, Alexandre de Moraes, eu nunca vi na história a pessoa estar ao inquérito, presidir o inquérito e julgar o errado. Um dia, aí o ministro dando guarida, está errado, está fora da legalidade. Nós não podemos nunca aceitar. Aqui não estou falando de Bolsonaro nem de Lula, eu estou falando da legalidade jurídica. Então nós não podemos, no direito, que muitas das vezes uma pessoa me pergunta, não, aí eu vejo as pessoas dizer quando tem alguma coisa com a polícia, vai dizer, não, eu vou colocar o meu sigilo telefônico e bancário. Não, ninguém tem que colocar. É a lei, é uma exceção à regra. Se as instituições quiserem ter acesso, o que a lei dá o direito do sigilo, que ela entre na justiça e tenha. Não a pessoa dá. O direito é para ele, é um direito teu. Sou amigo de todos, defendo todos. Eu nunca votei contra a policial, sempre buscando. Acho que ganha pouco, não vou brigar para pagar o meu salário. Eu acho que a Polícia Civil precisa de um reajuste. A Polícia Militar, o Corpo Bombeiro, são aqueles renegados que estão ali 24 horas. Na gestão passada, o seu chefe não tinha o que fazer. Foi ele que fez, mas não foi tão desastrosa.
Foi tão desastrosa a gestão dele como governador, que até as associações do sindicato dele tirou do conselho, que era para ter pelo menos alguém, uma voz pelos policiais, até ele tirou, que foi isso é histórico no Brasil. Até o prédio velho que tinha ali do centro, uma casa velha que ele tomou. Então o que? Para querer, veja, até isso acabou, que a Polícia Civil hoje quebrou 100%. Então para levantar não é fácil. Salário ultrapassado, falta de incentivo. Você tem uma ideia que eu vou falar com o secretário e vou falar com o governador. Hoje você, uma diária do policial, não dá para ele dormir numa rede, sair daqui a pouquinho. Isso do Estado. Aí você vê uma chefia de um delegado regional, é R$200, 300. É uma indignidade. Qualquer carrinho de governo aí é 1.000, 2, 3, 4, 5, 10 mil. Aí nós temos que rever o problema das chefias, tanto da Polícia Militar, como do Corpo de Bombeiros, como da Polícia Civil, que é vergonhoso. Um delegado regional, tendo umas 5, 10, 15, 20 municípios sob seu controle, sendo cobrado 24 horas para ganhar R$300, R$200. Um delegado aqui na capital, de distrito, outro especializado, é R$300, 400, não sei. É uma vergonha. Nem motiva a pessoa para brigar pelo cargo, que é vergonhoso. Então nós temos que rever essas gratificações das polícias, urgente. O secretário, conversando com ele, já encaminhou para o governador para corrigir esse ato assim absurdo que o secretário Gerson Portela fez, tirar as associações do sindicato dos conselhos. É uma vergonha nacional isso. O governador tem que corrigir este ato insano. Então, e com relação a chefias, isso aí tem que ser feito urgente, que é uma vergonha um regional ou o delegado geral ganhar R$1.000, R$2.000 com um delegado geral, que o cara trabalha e ia cobrar 24 horas sem um valor que justifique para ele fazer aquele trabalho. Doutor Raimundo Coutrinho, quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui no programa Conversa Franca. Foi bem esclarecedor, né? As suas falas aí sobre a segurança pública mesmo. Quero desejar de novo um bom dia para o senhor e tudo de bom para o senhor e para a sua família, e suas considerações finais aí para os nossos ouvintes da Rádio Nordeste e da Rádio São Luís Online. É um prazer ter sido convidado e a gente prestar o nosso conhecimento ao longo dos anos. E eu costumo dizer que eu sou muito sincero naquilo que falo. Eu falo o que penso. Se você é meu amigo, Se não é, não tem nada com isso. Eu falei do desastre do sistema de segurança pública com o ex-governador, porque foi um desastre. Eu estou dando dados, comprovo o desastre nessas administrações e estou dizendo o que pode ser feito. E eu estou dando a solução. Não é aquelas pessoas que vêm para cá, critica e não dá solução. Eu fiz as críticas construtivas também e dei as soluções do que pode ser feito. Então hoje eu estou aí pronto para ajudar, tanto o governo, como o secretário, precisando de mim, para me ouvir, porque muitas das vezes eu quero te ouvir, mas não é obrigado por fazer o que eu penso. Sim. Aquilo que eu estou falando é que eu acho, na minha mente, que se eu fosse governador, se eu fosse secretário, eu faria aquilo. Ou se eu fosse comandante, eu estou dando as ideias. As pessoas aceitam ou não, mas eu tenho a obrigação de falar isto, pela minha experiência, pelo trabalho que eu tenho, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, por onde eu passei. E eu posso dizer, para finalizar, que eu não posso ter sido melhor, mas eu fui um dos melhores servidores públicos do Brasil. Durante toda a minha permanência de mais de 30 anos na Polícia Federal, eu não tenho uma punição, eu não tenho uma licença médica, eu não tenho uma licença prêmio. Então eu posso dizer que eu fui um servidor público exemplar. Isso é só requisitado da Polícia Federal, que é público. Então está meus assentamentos funcionais e eu sou um dos policiais mais condecorados do Brasil da Polícia Federal. Então eu tenho um grande serviço prestado
ao Maranhão, do sistema de segurança pública, e ao Brasil, à Polícia Federal, que a minha preocupação é esse atual ministro não acabar com a minha polícia. Mas vamos orar, porque eu não falo em torcida, que se torcida ganhasse alguma coisa, o Flamengo, esses times de grandes torcidas não perdiam. Então nós temos aqui orar para que o governador Brandão, que Deus o ilumine com sua toda a equipe de secretários do governador, para que ele faça uma grande gestão, que a gente olhe para que isso possa ocorrer. Muito obrigado, e a gente está sempre à disposição que precisar. Pois é. Então foi aí, ó, nosso programa Conversa Franca aí com o nosso amigo, ex-deputado estadual e ex-secretário de Segurança Pública, Raimundo Coutrinho. O programa Conversa Franca chega ao final hoje, dessa quinta-feira. Amanhã é sextou, e amanhã estaremos aqui a partir das 10 horas com o programa Conversa Franca. Tchau, fui, fiquem com Deus.